Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar de uma novela escrita por Dostoiévski após a publicação de O Idiota, que eu ainda estou devendo uns vídeos aí do Idiota, mas hoje vamos começar também a falar sobre essa novela incrível que Dostoiévski escreveu logo após a publicação de O Idiota, ok? Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal. Se inscreva nos canais, tá, gente? Se inscreva aqui no Café com Rússia e se inscreva lá no Falas Literárias, ok? E é isso aí, vamos dar uma força para esse canal continuar, né? Porque eu quero falar para espectadores que queiram ouvir aí sobre a obra de Dostoiévski, sobre, enfim, o contexto e obra de Dostoiévski. Mas vamos lá, como nasceu o Eterno Marido, né, gente? A origem do Eterno Marido, ela não está documentada. Não existem, assim, notas de trabalho, não existem cartas que, em geral, o Dostoiévski trocava muitas cartas quando estava, né, no seu processo de escrita. Então, não existem essas cartas que expliquem de onde veio exatamente a ideia. O que há, na verdade, é uma hipótese que é reconstruída pela biografia a monumental biografia de Joseph Frank, né? A partir desses indícios espalhados. Então, reunidos esses indícios, eles formam uma espécie de quadro coerente que pode ser aí que sejam as pistas para a ideia da escrita de o Eterno Marido. Bom, o primeiro indício, gente, é a data. A novela, ela foi escrita no fim de 1869, em Dresden, né? Onde Dostoiévski vivia ali, como a gente já falou em outros vídeos aqui, o Dostoiévski vivia exilado para escapar dos credores, né? Se voltasse à Rússia, ele podia ser preso por dívidas. Ele vivia esse drama terrível, né? A situação era muito difícil. Além disso, ele continuava, enfim, com as suas crises de epilepsia, crises severas, e o romance que ele tinha acabado de publicar no começo daquele ano teve uma recepção fria e não aliviou as suas dívidas. Então, naquele momento, após o término de O Idiota, Dostoiévski, ele estava concentrado num projeto imenso que, assim, teve como título, assim, primário, A Vida de um Grande Pecador, que nós não vamos falar disso agora, mas ele estava envolvido nesse projeto. Só que era um projeto grande e ele precisava de dinheiro imediato. Então, ele já havia feito um compromisso com a revista Zariá, que quer dizer Aurora, né? E tinha um pagamento à espera. Então, entre setembro e dezembro de 1869, ele interrompeu esse grande projeto e escreveu com rapidez ali, muito incomum. Talvez, eu acho que como jogador ele também tenha escrito assim rapidamente, né? Inclusive a esposa dele, que era taquígrafa, o ajudou imensamente na escrita do jogador. Isso é uma outra história muito interessante, tá, gente? Mas não é o caso aqui agora. Mas esta novela também, O Eterno Marido, foi escrita ali de forma muito rápida. E ela sairia na Zariá, na revista Aurora, em janeiro e fevereiro de 1870. Era, nas suas próprias contas, uma espécie de desvio, tá, gente? Uma obra menor, segundo o próprio Dostoiévski, né, feita por necessidade, ao lado daquilo que ele de fato queria escrever, que era a vida do grande pecador. Mas o assunto em questão da novela não era novo. E aqui entra um segundo indício importante, né, e mais assim interessante, que é uma pista que vem lá da Sibéria, quando Dostoiévski cumpriu lá a sua pena por fazer parte do Círculo de Petrachevski, uma história aqui que nós já comentamos. Não sei se aqui, mas falando do Idiota, falando do Príncipe Mishkin, comentei sobre o Círculo de Petrachevski, em que Dostoiévski participou, foi condenado à morte, era um teatro
o czar, o czar, o czar perdoou, mas ele foi preso, foi para a Sibéria cumprir a sua pena lá, que foi dividida em duas partes, né? Uma parte preso na cadeia mesmo, né? E a outra parte ele ficou numa cidadezinha Semipalantinsk servindo, e aí que vem a ligação com o Eterno Marido. Então, entre 1854 e 1856, ao fim do degredo, ele cumpriu então esse serviço militar forçado em Semipalatinsk, que era um posto avançado do Império. Dostoiévski acompanhou de perto, nessa época, um caso amoroso que estava se desenrolando lá. Um jovem barão, que era seu amigo, Barão Wrangel, né, viveu um romance apaixonado com a esposa de um general que comandava lá a guarnição. Ao mesmo tempo que essa história estava acontecendo com o Wrangel, Dostoiévski vivia um namoro bem tumultuado, bem atormentado com Maria Dmitrievna, que viria a ser a sua primeira mulher. Que na ausência dele, tendo se mudado para uma localidade distante, ela chegou a ter um amante antes do casamento com Dostoiévski. Bom, então aí temos já um material, né? Um triângulo, né? O marido, o pretendente e a mulher, né? E isso não era literatura, né? Isso era memória, né? Tanto o general quanto o próprio Dostoiévski viviam ali situações triangulares, né? Dessas histórias, Dostoiévski planejava um romance já há muito tempo. E a prova disso está numa carta de 1865, que depois de ler Recordações da Casa dos Mortos, Wrangel escreveu a Dostoiévski perguntando se ele ainda pretendia usar na sua obra a vida que eles tiveram lá em Semipalantinsk. Então, a ideia já existia e estava guardada há mais de 10 anos, né? Houve quem presumiu que Dostoiévski retomou essa história justamente porque precisava escrever a história com rapidez, né? E já tinha ali à mão um material que já conhecia, enfim, né? Muito bem, né? Mas há também uma camada mais antiga para quem acompanha a obra toda do Dostoiévski. A gente sabe que o tema do marido enganado já tinha aparecido no começo da carreira de Dostoiévski. Em 1848, Dostoiévski escreveu pequenos folhetins cômicos sobre maridos traídos e ciumentos. Então tem textos famosos aí de Dostoiévski, né, como A Mulher do Outro e Um Marido Ciumento, que está naquela coleção de contos Dostoiévski publicada pela editora 34. Então, naquela época, o assunto era tratado por Dostoiévski como comédia, quase um vaudeville. Agora, 20 anos depois, o mesmo tipo, o marido incapaz de deixar de ser traído retorna, mas retorna de outro jeito, sem nenhuma leveza. O que era uma piada naquela época lá, em 1848, se torna um estudo psicológico sombrio, mais parecido com o Dostoiévski da maturidade aí que nós conhecemos. Bom, então reunindo esses indícios, o quadro que Frank reconstrói é esse. Pressionado pela falta de dinheiro e sem tempo para uma obra longa, Dostoiévski recorreu a um material que ele já dominava. De um lado, então, as lembranças da Sibéria e do seu próprio passado amoroso, e de outro, um tema cômico que ele já havia trabalhado, já havia experimentado 20 anos antes. E o resultado, o mais surpreendente disso tudo, gente, é que o resultado desmente uma ideia de uma obra menor, né? Porque isso não é possível com Dostoiévski, é o nosso gênio, né? Então, essa urgência, que Dostoiévski, inclusive, estava muito acostumado a escrever de forma urgente, diga-se de passagem, o caso mais emblemático é O Jogador, a forma como foi escrito. Então, essa urgência, ela não produziu um texto que poderia ser considerado descartável, não, produziu uma das novelas mais bem construídas de toda a produção de Dostoiévski, curta, concentrada,
teatral, muito distante do caos febril dos seus grandes romances, né? Então, o marido enganado, a história, né? O marido enganado, a amante e a mulher morta. O material estava pronto desde os anos ali do degredo, à espera de um momento em que a necessidade o faria usar. Então, esse momento para usar este tema foi o momento foi o fim de 1869, no intervalo entre O Idiota e a obra-prima Os Demônios. Ok? Continuaremos, teremos vídeo 2. Tchau, tchau, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e vamos que vamos.